Olá, eu me chamo Gilberto Marques e eu vou ensinar você hoje a como pintar arsenio cor preta. Esse é um título da aula que é para ilustrar, né, a ideia da gente mexer com uma aquarela que ela é feita totalmente em tons pastéis e na verdade ela vem também sem a cor branca. Né? E normalmente quando a gente vai fazer uma pintura, né, com ideia de mais finalizada, é muito associado à ideia da gente colocar alto contraste. E o alto contraste ele tem uma relação muito grande com você ter o preto e o branco muito próximos. Essa definição, né, essas duas intensidades muito fortes, fazem com que dê um aspecto de finalização para a imagem. Quando a gente tira essas cores das nossas paletas, ela acaba ficando algo muito mais suave. Mas isso não quer dizer que não dá para a gente fazer um bom acabamento com o trabalho. Então a ideia é exatamente fazer isso. E para usar nessa aula, eu vou trabalhar com essa aquarela, que é a aquarela em tons pastéis, que é um kitzinho que tá novo. Deixa eu abrir aqui para você ver. Só um momento. O legal dessa aquarela também é que já nela ela vem a paleta de cores ilustrada com o nome das tintas nesse papelzinho. Então você tem uma relação já do que seria aquela variação de cores, né? Que normalmente quando a gente vai pegar uma aquarela nova, né, um kit de lápis de cor novo, a gente vai montar um gabarito dessas cores, né, para fazer uma anotação dela e saber como que vai ser o comportamento. Esse kitzinho já vem com isso, né, e tem essa relação direta com as pastilhas aqui embaixo. Mas mesmo assim, é interessante que você faça essa anotação dependendo do papel que você vai estar utilizando. Isso vai dar uma diferença também. O tipo do pincel que você vai utilizar, né? Então ele dá um efeito a mais aí nessa questão. Outro material que vem aqui que é legal é esse pincel reservatório. Né? Ele tem uma ponta nem muito fina, nem muito grossa, que ele dá um efeito legal. Essa espuminha ela tem uma finalidade de ser aquele paninho, né, que você deixa do lado para tirar o excesso, dar uma limpada. Então, caso você use ela com uma aquarela portátil, né, você quer ir para o parque, fazer o desenho de uma flor que está lá, né, algo pequenininho, e você não quer levar muito material, essa espuma ela funciona bem para você estar limpando o pincel. Então, ela acaba sendo algo prático na questão de você transportar ela. E junto, eu vou usar também esse set de pincéis. Né, que ele tem um pincel com uma ponta mais fina, ponta chata, essa ponta com textura, essa outra ponta com uma textura um pouco mais ampla. Esse pincel aqui que eu acho ele super versátil, ele tem uma cerda bem longa, ele é basicamente na mesma espessura desse, mas essa cerda longa que tem dele permite que você consiga trabalhar com um pouco mais de gesto, isso acaba sendo bem legal. Né? E o pincel com a espuma, que ele serve tanto para você fazer uma mancha reta, né, como se você estivesse usando um marcador grande, como também uma espécie de mata-borrão. Então esses aqui vão ser os pincéis que a gente vai utilizar nessa aula, tá? Então vamos para a parte prática, tá? Para eu fazer a demonstração de como que a gente vai trabalhar ali. A ideia vai ser fazer vários estudos pequenos sobre o comportamento do volume utilizando essa paleta de tons pastéis. Então, formas esféricas, formas de cubos, né, ou formas orgânicas que a gente consegue trabalhar a ideia de 3 tonalidades, a ideia de volume dele, né, utilizando algumas combinações dessa paleta. Vamos para a parte prática então. Bom, então aqui tá todos os pincéis que eu vou usar, né? E vou começar primeiro por esse daqui, ó. Então vamos fazer aquele gabarito rápido aqui, né? Mas esse gabarito ele já vai ser explorando um pouquinho as combinações entre as cores, né? Essas cores pastéis. Então vindo com o mais claro, passei um pouquinho de água antes, né? Vou dar 3 pinceladas rápidas, limpo o pincel já e pego uma outra tonalidade. Esse papel aqui é um papel resistente para aquarela, tá? Mas dá para ser feito esse estudo também com papel que seja só um pouco mais grosso, acima de 180 gramas, ele já vai dar legal. Então eu vou deixar uma brechinha branca entre
uma cor e outra, porque essa brechinha ela vai dar uma leveza a mais para a aquarela e ajudar a dar uma certa definição também no que vai ser construído. Quando a gente fala de trabalhar com tons pastéis, né, trabalhar na paleta aqui no caso não tem o preto e nem o branco, na verdade o branco a gente tem acesso, né, que seria a parte do papel aqui no fundo. O preto mesmo que a gente não tem essa cor disponível. Então, na verdade, é como a gente vai pintar sem utilizar o preto, mas o branco a gente consegue ter esse acesso. O branco ele teria uma função, quando a gente pega uma paleta de aquarela mais convencional, para ele transformar, na verdade, muitas das cores em tonalidades mais de pastel. Não exatamente assim, mas fica muito próximo. Inclusive, se você quer fazer cor da mão, né, a cor da pele, de todas as pessoas, independente se a pele é escura ou se a pele é clara, o branco ele consegue ter a função de matar aquela vibração muito intensa e deixar esse aspecto mais para a cor do pele. Então essa paleta de tons pastéis, se você vai trabalhar com uma figura humana, né, vai pintar a pele e quer deixar ela mais pigmentada no aspecto de ter cores, né, mais vivas, aparentes, ela funciona também para dar esse aspecto. Então, ó, a montagem da paleta aqui, ela tem uma certa graduação cromática, né? Ou seja, o amarelo e o vermelho, né? Isso aqui seria próximo de um vermelho, esse rosa, mas ele vai intercambiando com o amarelo. Então, essas cores aqui, ó, elas têm uma relação através das misturas das cores. Então, se eu vou seguindo elas, a cor que vai estar na vizinhança, ela não vai estar com tanto contraste nessa montagem que já vem de fábrica, né? Então, se eu quero gerar um pouquinho mais de contraste para buscar mais definição na minha pintura, eu saltaria um pouco essas combinações. Ó, veja como ela tem algo que vai escalando, né? Ela não é uma pintura que ela vai ter um desnível muito grande. Vamos alternar isso aqui um pouco para já ver um pouco dessas combinações. Então, eu vou voltar com o amarelo. Tá aqui o amarelo. E agora eu vou pegar uma cor que está mais distante dela, né? Não vou colocar essa daqui lá no último, que ele já está um pouco apagado, porque ela vai para um cinza, né? Ela vai tirando a parte de saturação da cor. Mas vou pegar essa aqui, ó, que está muito próximo. Ou melhor, vou pegar essa que está aqui embaixo, no meio termo. Então eu já venho para essa daqui e aplico do lado. Olha como já existe uma diferença, né, de contraste muito mais significativo nesse caso do que quando eu pego daqui para cá. Então, se tratando de uma análise de paleta de cor correspondente a um círculo cromático, né, a essa escala que a gente tem quando eu misturo, eu derivo uma cor da outra. Então, o laranja, ele é uma cor derivada do amarelo e do vermelho. Então, o que vai ficar nessa derivação, normalmente ela vai estar associada a uma tonalidade mais suave, uma passagem mais suave. Agora, quando eu saio dessas cores, por exemplo, o amarelo e o azul são cores primárias, né? Elas não se derivam. Então eu acabo tendo nessa situação cores que são mais contrastantes entre si. Isso não é uma regra absoluta, né? Até mesmo porque eu vejo aqui, ó, o vermelho e o azul, eles tendo uma intensidade mais próxima, as duas sendo primárias. Então, existem algumas situações, mas essa escala que ela já vem aqui de fábrica, como eu comentei, ela vai ter essa progressão tonal também, tá? Então, isso acaba sendo interessante para essa combinação específica, essa combinação, e vale se analisar, né, como que você vai trabalhar, para você ter essa consciência de como que você vai organizar essa tua paleta para conseguir fazer uma pintura com esses tons pastéis e não ficar aquela pintura extremamente suave, que você consiga administrar algumas intensidades, né, gerar mais contraste nessa pintura. Seguindo a quinta cor, olha como essa bordinha branca ela vai ficando bonitinha, ela vai dando um acesso à luz, e daí ao invés de usar aquela cor, aquele contorno preto, né, que se você vai trabalhar com uma ilustração infantil, por exemplo, né, que muitas vezes a gente acaba usando um contorno, nesse caso
essa bordinha branca, ela tem essa função de contorno também, para vir e dar essa definição, né, delinear aquela área. Mas para isso você tem que ter um pouco de segurança na hora de passar a pincelada. Você não pode ficar com uma certa instabilidade ali, porque senão você não consegue ter aquela bordinha. Não é uma coisa que você tem que vir com a pontinha do pincel. Você tem que passar de uma vez a pincelada. Então vamos fazer só associar aqui, né, a maneira que eu estou colocando o gabarito de tinta com esse que já vem de fábrica. As cores elas são muito próximas, mas a intensidade que eu tenho do papel aqui, ó, né, a característica do papel com esse outro papel que eu estou usando, ele é diferente. Então esse gabarito ele é interessante sempre que seja feito com o papel que você utiliza, tá? Aqui é uma noção que funciona bastante para você já ter esse feedback do que é a paleta que acontece aqui, né? Mas faz no teu papel para você conseguir compreender bem legal como que ela vai funcionar, né, na hora que você for fazer a tua produção artística, os teus estudos. Um pouquinho de sujeira não, né? Um pouquinho de tinta, ele acaba ficando remanescente no pincel, então não fica naquela ideia absurda de que o pincel sempre tem que vir totalmente limpo para pegar outra tinta. Faz parte que ele fique um pouco sujo. Isso tem a ver com a pintura da aquarela. E ele acaba até trazendo, nesse aspecto, uma coisa um pouco mais interessante para tinta. Que daí você não está só fazendo a aplicação daquela cor de fábrica, você acaba enriquecendo um pouquinho mais a tua pintura também. Porque cada pessoa pega uma quantidade específica de tinta, né? Cada pessoa, ela trabalha com uma intensidade da pincelada, né? Ela demora mais tempo fazendo o traço no papel, né? Ou é mais rápido, ou é mais demorado. Então tudo isso são variáveis que vão acontecendo e vão dando mais características à parte expressiva da tua pintura. Tá? Então vamos pensar agora que eu coloquei tudo aqui, tenho esse gabarito, né? Eu já sei mais ou menos quais são as possíveis variações das pinceladas. Vamos pensar em combinações agora que vão gerar um alto contraste entre elas e a gente vai pegar uma cor intermediária. A ideia disso é buscar uma referência de um cubo que ele recebe iluminação e projeta sombra nele. Eu vou fazer um esqueminha com lápis aqui, só para a gente ter essa visualização e poder associar na parte da pintura. Aqui, vou usar um lápis 5B para fazer isso. Então eu tenho um desenho básico aqui, a parte de cima do cubo. Lateral esquerda e lateral direita dele. Uma visão lá do fundo, suave, para eu poder projetar a sombra dele aqui de maneira mais correta. Pronto, então eu tenho uma sombra projetada dele aqui no chão. Tem uma área que está pegando iluminação, a luz está vindo daqui da parte de cima, então isso aqui vai ser completamente claro, vai ser o branco. E aqui eu vou ter a parte com mais sombra mais intensa dele. Sombra bem escura, a sombra projetada também, uma sombra bastante escura. Isso depende muito, né? Tem que analisar o espaço que está sendo colocado, que se tipo, é um cubo, é um objeto que é azul escuro e ele está projetando uma sombra em uma mesa amarelo clara, a sombra projetada vai ser um pouquinho mais clara, tá? Mas aqui dá pra gente associar isso, que são intensidades próximas. E aqui eu tenho uma tonalidade intermediária, ela não vai ser nem tão clara, nem tão escura, né? Então ela vai ficar com cinza mais ou menos assim. Essa aqui seria uma lógica da gente pintar um cubo, né? Pintar um sólido, enfim, um objeto, em que ele teria o branco total e a gente teria uma tonalidade bem escura sendo aplicada. Eu poderia deixar isso aqui mais escuro ainda, forçar o lápis aqui ele ficar totalmente preto. Mas como eu vou trabalhar com essas paletas de tonalidades
né, que são mais suaves, eu não tenho a utilização do preto, então eu não vou transformar essa sombra bem escura no preto. Eu vou deixar o branco aparecendo e eu podendo utilizar, né, só as cores mais escuras que eu tenho aqui para trabalhar dentro desses setores, os meios tons para essa parte, aqui eu posso deixar o branco. Eu posso fazer variações disso também, eu posso colocar aqui uma tonalidade que fique bem clarinha. Deixei ela mais suave. Então aqui eu pinto todo o meu objeto e eu não deixo o branco aparente, né? Posso deixar o branco em algumas brechinhas, dependendo da composição que eu vou fazer, mas o objeto inteiro está pintado. E eu não tenho o preto total, né? Isso já é um bom esquema tático, né, para fazer a construção da aquarela, sem eu precisar colocar a utilização do preto. Então vamos fazer isso com a tinta agora. Aqui eu já coloquei duas cores que eu sei que tem um contraste forte. Então eu tenho esse amarelo, que passa aqui, com esse azul, que é um bem escuro. Agora eu posso encaixar uma cor que ela seja intermediária aqui, para eu poder fazer essa montagem. Então quais são as cores que eu tenho, que são tonalidades mais escuras do que o amarelo e mais claras do que esse azul, né? Essas cores eu vou poder encaixar ela para fazer isso. Então vamos fazer esse esquema trazendo antes ela para cá ao invés de passar dentro da caixa. Então eu vou escolher esse roxo aqui, né, que é a sexta cor, essa. Vim com ele. Olha lá, ele é um pouco mais escuro que o amarelo e ele é mais claro que o azul. Então aqui ele funciona. Vamos fazer isso bem rapidinho para sem fazer o desenho com lápis, só fazer a aplicação direto na pintura. Então eu venho primeiro com o amarelo. É interessante que na aquarela você utilize as cores mais claras primeiro, né? Você não ficar trabalhando com aquelas que são mais escuras. Então aqui eu vou ter a parte de cima dele, do cubo. Aquela parte clara. Daí eu venho agora para outra cor mais clara que tem, que é no caso o roxo. Venho para esse setor aqui. Caso ele vaze a tinta um pouquinho, não tem problema. Olha aquela bordinha branca que eu falei lá. Vou deixar ela, não precisa ficar em tudo. Eu posso até fazer ela unir em alguns pedaços, mas é interessante que eu deixe alguma marcação. O pincel de cabeça chata, ele tem muito essa função de a gente usar o alinhamento das cerdas, essa parte aqui, ó, para fazer essa área reta. Então você não tenta fazer o reto assim, você tenta fazer o reto desse jeito, que vai te dar mais estabilidade para pintar. Ó, bordinhas brancas, isso lhe dá um efeito mais interessante. Então finalizei ali, venho com essa parte mais escura agora. Ó, estude a maneira que você vai aplicar a pincelada, né, de acordo com o pincel. Então eu coloquei aqui para marcar aquela parte reta do lado esquerdo. Venho com ela até mais ou menos esse pedaço. Deixo a bordinha branca em alguns pontos, faço ela se unir em outros. Se a tinta estiver úmida, ela vai causar um efeito. Se ela estiver molhada, ela vai se juntar um pouco com aquela outra cor que já foi aplicada. No caso da aquarela, todas essas manchas elas acabam sendo, é interessante que ele seja proposital. Então, a mancha ela acontece, fica meio, parece que está errada, borrada, mas se você já fez aquilo uma vez, entendeu como é que funciona, você marca essa mancha de maneira proposital, né? E daí o que é um borrado passa a ser uma característica expressiva para o teu trabalho. E aqui é a sombra projetada. Então essa lógica de distribuição de luz e sombra, ela vai estar presente em tudo que é objeto que você vai fazer, né? A gente está fazendo uma caixinha aqui, né, um cubo, mas isso se aplica a qualquer objeto. O cubo é apenas uma simplificação de qualquer outra forma que a gente vai construir. Ó, como ele tem a diferença aqui, né? Isso é um plano, aqui é outro. Eu deixo uma parte ali, uma faixinha branca sem aplicar, para que
ajuda a determinar a visualização melhor daquele plano. E pronto, então eu tenho agora essa visualização aqui, essa aplicação, né, usando essa lógica. São cores diferentes, eu poderia fazer isso daqui com a mesma cor, fazendo diluições distintas, mas aqui eu tenho com paletas, com cores distintas, buscando representação de valores de tonalidade, né? Ele consegue dar essa ideia de isso é uma sombra, isso é a parte mais luminosa e aqui a gente tem um tom intermediário. E as linhas, aquelas brechas que ficam aparentes, ajudam a completar a ideia da forma. Vamos fazer isso agora usando outros pincéis, dando aspectos mais, enfim, aspectos diferentes com mais texturas, mais expressividades. Esse pincel que eu vou usar agora, ele tem uma textura bem forte, né? São bastante linhas mesmo. Ele vai dar uma ideia um pouco mais achurada até para construir a pintura. Quando a gente vai trabalhar com a ideia de achura, normalmente está associado a linhas, e linhas tem uma ideia muito grande de desenho, né? Então, se eu vou fazer isso com um pincel, com aquarela, eu tenho que respeitar a ideia da secagem da tinta. Vamos fazer isso trabalhando do mais claro para o mais escuro. Eu vou trabalhar com o azul. Vamos fazer um degradê aqui nessa ideia, desse azul para esse, fazendo essa escala, respeitando. Eu vou começar com o mais claro, não vou pegar a tinta com toda cerda. Ó, vou deixar essas brechas dele. A tinta vai saindo, vai ficando mais apagada. Pronto, fiz a achura. E é importante que, nesse caso, a tinta ela realmente fique só na ponta, porque isso vai garantir que não tenha aquelas pocinhas d'água. Essas poças, elas vão transmitir uma ideia de... elas vão demorar a secagem. Não vai transmitir ideia nenhuma, ela só vai demorar a secagem da tinta no papel. E daí, na hora que a gente vai sobrepor essas linhas, vai ficar mais difícil de trabalhar. Então, eu venho agora, já que eu coloquei pouca tinta, pego ele aqui e vou sobrepor. Olha, tá com tão pouca tinta que ele tá saindo até meio falhado. Essa ideia de eu começar com as primeiras pinceladas do lado esquerdo e vir pro lado direito, a tinta vai gastando para lá, automaticamente ela vai ficar mais clara. Então o conceito de achura ele vai se aplicando nisso. Trabalhos que você quer que a linha fique mais aparente, ou de repente mesmo você quer fazer textura de alguma vegetação, né, ele vai funcionar trabalhando desse jeito. Acaba sendo uma coisa mais prática, né? Então você poderia estar usando um pincel de ponta fina para fazer isso. Por exemplo, poderia estar usando esse pincel, que corresponderia a um traço desse, mas nesse caso você tem 5 pincéis desse em um. Então, ao invés de você ficar fazendo esse movimento aqui, ó, repetidas vezes, com esse aqui você vai passar 5 vezes menos do que esse aqui. Ah, mas então esse pincel é melhor que esse? Não, são finalidades diferentes, né? Eu consigo usar isso daqui para trazer outras ideias. Então, esse é um exemplo da utilização desse pincel e fazendo texturas, brincando com essa escala aqui, né? Essa variação, eu consigo transmitir a ideia de claro e escuro com esses pincéis, com esse pincel. E agora vamos usar esse aqui. Lembrando que todo pincel novo, ele vem com uma goma, tá? Que deixa todos as cerdas, os filamentos do pincel, o pelo, ele é agrupado. Então você tem que dar uma molhada nele para que ele solte, que ele libere, né, aquela área. Então, esse pincel com a cerda longa, qual que é a maior vantagem dele? Ó, ele tá com água aqui, ó. Quando eu faço isso e coloco a água até aqui, eu posso vir e colocar uma cor clara na metade do pincel. Não vou até o final, só na metade. E eu pego uma cor escura agora, só na ponta do pincel. E daí eu venho e aperto ele e puxo. Ele faz essa transição. Esse pincel aqui é um pincel com poucas cerdas, ele é mais fino, um pincel mais delicado, mas a gente consegue fazer efeitos, olha. Ele puxa já um degradê nesse setor. Eu venho com bastante água, ó, apertei e puxo ele. Eu tenho a coloração da pincelada aparente em todo o decorrer desse pincel.
né, da cerda dele. Então eu tenho lá mais escuro, aqui eu tenho amarelo e aqui eu tenho a água diluída, né? Desceu um pouquinho do vermelho, mas isso faz parte. Ele faz uma graduação, então ao invés de se você estivesse mexendo com lápis de cor e fazendo um degradê, ele ia fazer isso daqui depois que você passasse ali uns 5, 10 minutos preenchendo essa área. No caso do pincel, você faz isso rápido, né? Isso é uma utilização pela ideia do pincel ter essa cerda assim. É legal que você faça uma combinação de cores, não trabalha com cores com baixo contraste, então usando esse amarelo e esse laranja não vai ficar legal. É legal que ele tenha algum salto aqui, né, nessa paleta para você poder usar, considerando que a gente tem essa paleta de cores pastéis. Então você tem que gerar algum contraste, porque nessas misturas ele vai aparecer. Se for isso com isso, a mistura vai ser muito sutil, nem vai ficar aparente. E a outra função desse pincel é você trabalhar com ele com a linha mais reta, né? Reta não, contínua. Você despeja tinta em todo o corpo do pincel, não todo o corpo. Você nunca deve chegar totalmente perto da parte final da cerda, sempre aquela parte legal que ela fique limpa, porque senão as partículas da tinta ela vai agrupando naquela área, e se você não lava bem com o tempo, o teu pincel aqui ele não fecha mais as cerdas, daí aquilo que era para ficar com aquele biquinho lá, aquela pontinha, ele sempre vai ficar assim, daí você perde a ponta, né? Mas esses pincéis longos, eles têm esse benefício de você poder apoiar ele, usar como uma certa guia, uma certa régua, olha. Coisa que se você vai usando só com a ponta, você acaba tendo mais instabilidade. Então você aperta ele funciona para você fazer essa linha mais contínua, né? Linhas de contorno, linhas que você quer que realmente tenha essa ideia mais de alcance longo, ele é pincel que funciona bem. Vamos para esse daqui. Esse daqui é interessante a gente utilizar ele com parceria em outro pincel. Então eu puxo, vamos pegar essa cor aqui. Ó, joguei um pouquinho dela para cá. Agora eu coloco água aqui nessa parte de misturar a tinta e eu coloco ele aqui para absorver esse setor. E daí eu puxo ele aqui. Ó, ele distribui a mancha extremamente uniforme nessa área, né? Daí eu posso vir novamente pensando nas combinações. Então eu vim com essa cor, agora eu vou pegar uma cor que ela já vai gerar algum contraste com essa. Vou pegar essa vizinha aqui, que nesse caso ela tem um contraste na vibração da tinta. Então puxo ela para cá, ó. E coloco água. Aqui é bem necessário que eu faça essa mistura nesse ponto, porque o tamanho, né, da ponta desse pincel, olha, ele é pequeno, ele é grande para trabalhar nessa área, então eu tenho que trazer para cá para poder pegar a tinta mesmo. Eu trabalho numa prancheta aqui que tem uma inclinação, né, então a tinta sempre desce ali mesmo, e daí eu posso aplicar ele em cima. Daí ele cobre o uniforme naquela área lá de volta. Lógico, a tinta tem um poder de alcance, né? Eu tenho que distribuir ela inteira. Eu posso encher isso aqui de tinta e usar ele como um pincelzão para ele fazer uma mancha bem extensa. E daí é esse final que aparece aqui que eu vou tendo as variações das camadas de tinta, da coloração da tinta. Vamos mudar agora essa cor, com esse rosa. A mistura, ela não é aquela coisa tão manchada, né? Na parte que eu esfrego ela estica mesmo a tinta, né? Então é um efeito bem diferente da gente passar com o pincel e obter esse tipo de resultado aqui. Ele fica mais gasto. E ele também vai funcionar caso você tenha ele limpo, né? Caso você queira usar esse material ele sempre manter ele seco, ele vai funcionar como um mata-borrão. Então, por exemplo, eu venho aqui com essa tinta e eu coloquei ele bastante aqui. E eu quero retirar
tinta em um setor, eu venho com ele levemente molhado. E aí eu posso retirar um pouco daquela tinta naquele setor ali, ó. Então aquele efeito que eu teria da tinta fazendo essas manchas mais soltas, com esse material eu venho e tiro ele. Ele vai ficar aquela coisa um pouco mais uniforme, ele vai pegar a textura do papel que está lá embaixo, né, mas ele vai ficar mais uniforme essa aplicação, diferente daqui, né, que a tinta ainda com pigmento, ela está escorrendo naquele setor e eu tenho um outro efeito, tá? Então a gente tem uma outra ideia para esse pincel também. Agora com esse aqui, ó, né, esse pincel leque ou vassourinha, que é um pincel que bastante gente usa para mexer com a ideia de fazer árvores, né? Devido à ideia dele ter essas pontinhas, você vai mexendo assim, ele vai construindo a árvore. Então eu coloco a mistura dele. Esse daqui eu mesmo sou uma pessoa que gosta de fazer a mistura aqui nas pastilhas. Eu vou trabalhando com ele assim, ó, e deixando esses efeitos aparentes, ó. Então aqui eu pensando em uma espécie de moita, né, uma parte de um arbusto. Eu aplico primeiro a cor mais clara. E é legal ir respeitando a secagem também, né, que vai acontecendo. E daí eu venho agora com a cor mais escura. Pro lado direito eu deixo uma parte mais de iluminação. Pro lado esquerdo eu venho aplicando mais as cores lá para escurecer elas. Então essa texturinha aqui também entra naquele conceito do pincel desse e desse daqui, né? Aqui eu tinha 5 pontas, esse eu tenho uma ponta e aqui eu tenho várias pontas. Então eu vou ter de uma certa forma uma maneira mais rápida, né, para eu pintar utilizando esse pincel. E daí quero trabalhar com o escuro, né, dessa cor, né, ao invés de não tem um verde aqui que seja mais escuro, mas eu tenho a cor complementar dele e eu tenho esses cinzas, eles podem me ajudar também. Então eu venho com a tinta ainda levemente úmida, posso depositar a tinta aqui, ó. Essa sujeira que vai ficando na aquarela, ela faz parte, sabe? Você vai criando misturas entre uma e outra. Isso é interessante. Eu sempre falo que não é legal ficar limpando a aquarela. Então eu vou colocando algumas pinceladas do lado que é mais escuro, né? Então considerando que aqui seria um arbusto, o arbusto vindo nesse sentido, aqui eu deixaria a parte mais clara e aqui eu vou colocando as texturas com a cor complementar, né, no caso vermelho, e ele vai dando essa textura da vegetação. Eu posso até voltar depois com uma cor mais clara e aplicar mais esse claro para o lado oposto. Eu limpei o pincel aqui, vamos voltar com o amarelo. E venho só desse lado agora. Enfim, são recursos que a gente tem para usar com textura. Não quer dizer que eu tenho que fazer isso aqui só mato, né, com esse pincel. Posso usar ele para fazer linhas também, né? A ideia de Ashura, eu consigo utilizar ele. Ele funciona da mesma maneira. E o último pincel nosso, que é esse daqui. Ele tem uma ponta com corte quase chanfrado, arredondado, né? Ele é um meio pincel chanfrado, meio pincel de língua de gato. E essa cerda é bastante longa. Então aquilo que eu comentei com aquele outro pincel fino aqui, com esse aqui dá para fazer também. Então eu venho primeiro com coloquei água nele, ó, vou colocar a cor clara indo até metade da cerda, mais ou menos. E eu venho com uma cor mais escura na parte da ponta do pincel apenas. Apoio ele, deito ele aqui inteiro e puxo ele para cá.
né? Daí você vai ter essa variação. A ideia de ter a água na base do pincel é para que a tinta ela não acabe dura, igual acabou aqui na parte de cima. Então ela tem um degradê aqui porque o amarelo ele está diluindo com o branco do papel, né? Na verdade dilui com a água, mas a água ela dá essa total transparência que a gente não consegue daí ver aquela barreira, aquela divisão. E a lógica da paleta aqui, né, de tons pastéis é a mesma coisa. Você vai estar trabalhando sem a consideração da parte preta. Então, quer fazer pequenas transições. Você vai trabalhar com pele, por exemplo. Pele humana, que você tem variações de tonalidade muito suaves. Você vai trabalhar com ele aqui. Fiz isso, puxei o degradê. Daí eu quero escurecer ele. Vou trabalhar com a cor que está logo na vizinhança. Ó. A maneira que ele vai escurecer vai ser sutil. Posso vir com uma cor mais escura e colocar ela em um ponto. E eu vou ter essa variação de tonalidade suave. Aqui eu coloquei essas 3 tonalidades. E eu consegui ter uma variação muito sutil. Vamos trabalhar com essa daqui que é um pouco mais intensa. Então só com os azuis. Começo com a cor mais clara. E enquanto o papel está úmido, vou aplicando essa outra pincelada com a tinta mais escura. Não cubro tudo, cubro uma parte. E depois venho com a outra mais escura. E deixo só lá na área de cima. Ó, eu tenho as 3 cores aplicadas, mas a passagem de tonalidade ela é suave. Então eu posso pensar aqui em grupos de 3. Isso aqui ele vai me garantir que eu consiga fazer essas misturas com certa suavidade. Agora, quando eu quero buscar definição, eu tenho que pular, né? Faz esses testes para achar pontos que vão gerar contrastes intensos, que daí vai garantir que você vai buscar definição. Então, no final aqui, ó, eu quero vir com uma pincelada com algo mais escuro para eu ter uma definição. Por exemplo, é pele mesmo, mas eu teria um cabelo que ia passar em um setor. Eu venho com essa cor. Aqui eu gerei um contraste nesse setor. A mesma cor que tem aqui eu posso aplicar aqui, por exemplo. Aqui eu tenho um contraste. Então você opta em fazer um cronograma de aplicação de tinta na tua paleta com tons pastéis, onde que você começa com essa progressão, essa escala, baixas tonalidades, cores que têm mesma tonalidade muito próxima, trabalhando com as misturas para ter essas variações suaves, as nuances. E na finalização do teu trabalho, você busca cores que vão gerar contrastes para você conseguir ter aquelas bordinhas, né, que vão realmente dar a ideia de que existe um acabamento, né, a definição naquele ponto. E é isso que eu queria passar nessa aula, que a gente chega no fim. Espero que tenha aproveitado bem e tenha acrescentado para o teu repertório como artista, estudante, né? Alguém que está interessado em aprender desenho e pintura.